Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos conhecer os perigos de um coração reclamão e ingrato. Êxodo capítulo 15. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que consome como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. As águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como estumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes de Filístia. Então os chefes de Edom se perturbaram. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e danças, e Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês.
Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. É impressionante como o nosso coração é vulnerável aos desafios. Como o nosso coração se enfraquece diante daquilo que não podemos vencer sozinhos. É impressionante como aquele povo, depois de ver as pragas do Egito, depois de ver o mar se abrindo, depois de ver o inimigo sendo completamente derrotado, quando faltou água, o povo murmurou, ficou reclamando, cobrando de Moisés uma providência, já que ele os tirou do Egito, como se o Egito fosse um lugar bom. Como nós repetimos isso, e eu quero voltar aqui a um trecho, mas antes eu quero continuar o capítulo 16 e depois a gente volta para um trecho aqui muito, muito importante, porque essa murmuração não foi nada diante do que ainda virá. Capítulo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de nos matarem de fome, a nós e a toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover pão do céu para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção de cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra ele. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor, à tarde, lhes der carne para comer, e pela manhã, pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde apareceram cordizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto havia uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim os fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer.
Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. No sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado, dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isso hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para recolher, mas não acharam nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, ele, no sexto dia, lhes dá alimento para os 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim, o povo descansou no sétimo dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como a semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Dá para acreditar que este povo teve a ousadia de dizer para Moisés e para Arão que era melhor que eles tivessem morrido no Egito? Disseram que comiam carne e pão à vontade, um lugar onde eles eram escravos. É inacreditável como nós fantasiamos muitas vezes aquilo que passou. Um relacionamento que já acabou, já foi. Uma vida, às vezes financeira, um status, um estilo. E nós já passamos daquele momento. E ele teve os seus momentos bons e ruins. Mas chegamos agora no presente e olhamos para trás com aquela nostalgia, como se a nossa vida tivesse sido sempre perfeita, especialmente em relacionamentos anteriores, idealizando aquela pessoa que já passou, como se a gente tivesse tomado uma decisão errada e que a pessoa da nossa vida era aquela. Conheço uma pessoa adulta, já bem madura, experiente, que até hoje fala do seu príncipe encantado, seu primeiro namorado. Isso deve fazer uns 50 anos. Nem sabemos mais onde essa pessoa está. E ela ainda sonhando com aquele amor da adolescência. Como nós somos parecidos com esse povo. Agora, o que eu quero dar ênfase aqui não é a fragilidade e a pequenez do nosso coração, de como nós somos fracos e voltamos atrás sem conseguir olhar para frente e para aquilo que Deus está fazendo.
Não é a isso que eu quero dar ênfase. Eu quero dar ênfase à palavra que Deus deu, aqui no finalzinho do capítulo 15. Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, se fizerem o que é reto diante dos seus olhos, se derem ouvidos aos seus mandamentos, se guardarem os seus estatutos, existe uma condição para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Sim, eu sei, calma. Eu sei que a graça é presente e merecido. Dom gratuito que vem de Deus sem merecermos. A graça é o resgate de Deus, a salvação. Tudo isso Ele nos dá gratuitamente. Mas Ele tem mais para nos dar ainda nessa vida. Ele tem uma promessa para cumprir. E Ele tem planos para nós, planos grandiosos. E Ele vai nos provando no caminho para entender aquilo que nós já somos capazes de receber ou não. Você percebe aqui que Deus vai testando o povo, testando não, provando o povo. Ele dá uma ordem, vocês não vão guardar pão. O que alguns fazem? Guardam o pão. É impressionante como teimamos, como insistimos em desobedecer às ordens de Deus. E muitas vezes Ele está nos provando para liberar um pouco mais, para dar mais um passo conosco. Mas quantas vezes simplesmente caímos e o decepcionamos em coisas tão pequenas? Não guarde o pão. O pão vai ficar podre. Você vai lá e guarda o pão. Não vá lá no sábado recolher, porque não vai ter nada para você recolher lá. Levanta e vai lá conferir. Vai lá tentar recolher algo que não existe. Para. Que tal fazermos um pacto conosco de obediência ao Senhor, para experimentarmos aquilo que Ele mesmo promete que tem para nós? Que tal? Deus abençoe, amanhã tem mais.